Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você por aqui. Hoje a gente vai falar sobre montar uma lista de compras inteligente. Eu sou o André, NutriChef, nutricionista funcional e chefe de cozinha. Sejam muito bem-vindas. Olá, pessoal. Já estou aqui, ó, com panelinha. E além de falar sobre lista de compras, a gente vai cozinhar juntos. Hello! Olha, Fátima lá do Canadá. Olá, pessoal. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Deixa eu baixar essa música agora, né? Porque senão eu fico aqui conversando com vocês com música alta, né? Gente, uma grande dúvida de muitas pessoas é como montar uma lista de compras eficiente, não é mesmo? Vai para o seu mercado sem planejamento e acaba caindo em ciladas. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Seja muito bem-vinda novamente. Eu sou o André, chefe, nutricionista funcional, chefe de cozinha. E durante toda essa semana, desde segunda-feira, a gente tem falado sobre vários temas que são aquecimento para o nosso Desafio Organize. Então, se você ainda não se inscreveu no Desafio Organize, comenta desafio aqui embaixo, mas você também encontra os links para se inscrever, entrar no grupo de WhatsApp, para receber informações, receber alguns brindes. Tem algumas pessoas me pedindo receitas, etc e tal. Entra nos grupos de WhatsApp que você vai ficar por dentro de tudo. Tem link aqui no meu perfil, na bio. Você clica lá em Desafio Organize, clica para participar e você entra automaticamente dentro do grupo de WhatsApp. Lá você recebe todas as informações, algumas dicas extras minhas, para não ficar de fora. Então, o Desafio Organize começa na próxima semana. Essas são lives de aquecimento, trazendo temas que são essenciais para que você tenha mais praticidade e organização dentro da sua rotina. Então, sintam-se acolhidas, né? Sejam muito bem-vindas. E a gente vai falar hoje de como montar uma lista de compras inteligente para ter refeições mais nutritivas, práticas e sem desperdício, né? Isso que é maravilhoso. Ó, a Fátima não usa o WhatsApp. Ah, Fátima, que pena. Mas acredito que dentro da minha rede social você também consegue. Tem algumas meninas também que estão com dúvidas. Onde eu consigo assistir as lives que já foram feitas? Então, aqui no meu perfil do Instagram e também para quem está no YouTube, vocês conseguem acessar todo esse conteúdo que foi feito desde segunda-feira, onde eu tive convidadas incríveis, para conseguir revisar essas aulas, anotar, porque a aula da Vanderly tem inúmeros ensinamentos, a aula da Sheila tem muitos ensinamentos, a aula ontem com a Iluze, inúmeros ensinamentos. Também falamos sobre congelamento, que foi sensacional. Inclusive, as estratégias de planejamento de cardápio e de congelamento vão entrar aqui para preparar a nossa sopa, né? Se você sente que gasta demais no mercado, quero saber se vocês sentem isso, gente. Se vocês gastam demais no mercado, se falta criatividade, né? E o que que acontece? Acabam jogando comida fora? Essa aula é para você, tá? Você me indica uma frigideira saudável? Opa, o que você está cozinhando? Vamos fazer uma sopa aqui juntos. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Oi, pessoal do YouTube, vocês estão bem por aí? Espero que sim. Gente, eu vou falar sobre panelas depois, tá? Mas depende do teu objetivo em relação a essa panela. Tá? Me relembra no final da aula. Todas as aulas foram super agregadoras, aprendizado, tudo anotado e registrado. Muito obrigado, Arabella. E a Arabella me perguntou, eu vi, mas eu não consegui responder porque eu estava na rua, mas a Arabella me perguntou, eu queria uma receita. Essa resposta foi justamente para você. Se você ainda não se inscreveu, comenta desafio aqui embaixo,
tá? Para receber todas as informações que vocês vão receber presentes estando lá no grupo de WhatsApp, tá, gente? Vocês acham que quem é que faz lista de compras aqui para eu saber, tá? Me conta aqui nos comentários se vocês fazem lista de compras. E o que que acontece? Pensando em praticidade e planejamento, sempre que a gente faz uma lista de compras, isso otimiza o nosso tempo. E eu resolvi dar um spoiler das aulas do desafio que começam na próxima semana, cozinhando junto com vocês, tá? Eu vou fazer uma sopa mostrando um pouco do que falamos durante essa semana. Nutrientes, congelamento, né? Falando das combinações para que a gente tenha uma pele mais saudável, intestino mais saudável, para que diminua a ansiedade, para que melhorem os sintomas aí das mulheres 40 mais, para que a gente tenha aí um aporte proteico mais interessante, pensando em estratégias para quem quer aí ter mais disposição, mais vitalidade, aumentando esse consumo que muitas vezes fica de fora, porque fica só nos beliscos. Olha, a aula de ontem foi sensacional com a Eluce. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me falando. Ó, que legal. Ó, tem bastante gente que faz, ó. Uma, duas, tem também a Flávia, três. Eu faço sempre de acordo com o cardápio da semana. Muito legal. A Fátima, mas acaba esquecendo. Olá, tudo bem? Como faço para acessar as aulas passadas? Você pode ou assistir no YouTube, me procurando lá, André NutriChef, ou aqui mesmo, gente. Aqui no Instagram vocês conseguem ver as aulas, porque elas estão gravadas. Né? Um beijo para o pessoal de Moçambique. E o que que acontece, gente? Aqui, pensando em praticidade e planejamento, eu vou fazer uma sopa, mas eu quero discutir, antes de entrar, né, nesse assunto todo, deixa eu contar uma coisa. Aos 16 anos, eu era, para quem não conhece, né, não sabe da minha história, e quando eu falo, nossa, você emagreceu, você mudou seus hábitos alimentares, né, aos 16 anos eu tinha uma alimentação completamente desorganizada, cheia de guloseimas, pouquíssimos vegetais, e nenhuma ideia de como montar um prato saudável. Até porque, né, gente, adolescente, muitas vezes, está naquela fase meio aborrecente. Então, era uma coisa que eu não prestava tanta atenção. Eu fui um jovem obeso e fui diagnosticado com pré-diabetes, extremamente compulsivo. Então, quando a gente traz as aulas anteriores, eu também vivi, né, muitas coisas semelhantes. Usava a cozinha, a comida como algo que me confortasse, né? Extremamente ansioso e completamente perdido na cozinha, tá? Eu não sabia cozinhar, gente, mesmo, tá? Nada. Minhas primeiras comidas não eram nada saborosas. E tudo mudou quando eu decidi cuidar de mim. Eu fui diagnosticado com pré-diabetes. Fiquei extremamente chocado com aquilo, né? Muito jovem, uma família de pessoas que têm diabetes mesmo, e eu sei das consequências. Então, eu precisei mudar e fui cuidar da minha alimentação. E sabe qual foi um dos primeiros passos? Aprender a escolher o que entrava dentro da minha casa, né? Então, eu fui entendendo um pouco sobre isso. Graças a Deus, eu tenho um pai e uma mãe que sempre, meu pai sempre levou a gente para o supermercado, para a feira, então mostrava como é que escolhia as coisas, mas eu não dava tanta bola para alguns alimentos. Então, consequentemente, com esse diagnóstico de pré-diabetes, eu assim, opa, eu acho que eu preciso prestar mais atenção no que eu estou colocando para o preparo das minhas receitas, gente. E a lista de compras é o primeiro ato de amor com a saúde da sua família e com a sua saúde. Sabe por quê? Porque se a gente compra os ingredientes corretos e sabe fazer o planejamento e organização, a gente economiza tempo. A gente economiza porque não desperdiça, a gente vai comer comida de verdade e vai nutrir o nosso corpo, não é mesmo? E aqui eu tenho algumas bases e rapidamente vou começar a fazer essa sopinha com vocês. Ah, Fátima, obrigado pelo carinho. Ó, verdade, gente.
A minha história linda e incentivadora. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Rapidamente eu vou fazer uma sopa. E o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma base, que é a abóbora. Tava até, ó, no freezer, tá descongelando. Franguinho. Tenho alguns talos de brócolis e brócolis branqueado, tá? Olha só, tudo prático aqui, ó. Brócolizinho. Olha que lindo que ele fica, branqueado. A gente falou sobre branqueamento na aula de congelamento. Se você não viu, você precisa voltar às casinhas e assistir as aulas que ficam todas gravadas. Caldo de frango natural, do cozimento, né? E vocês sabem que a gente tem algumas bases que eu gosto de trabalhar. Então, eu vou aqui no meu freezer pegar para fazer um refogadinho rápido e vocês fiquem aqui comigo, tá? Então, aqui no meu freezer, eu vou pegar um pouquinho de alho poró, vou pegar minha cebola e vou pegar também salsão e gengibre. Olha quanta coisa que eu já tenho aqui. Ó, fui lá no meu freezer, não vou precisar picar nada, porque eu tenho cebola picada, tenho alho poró, tenho salsão e tenho gengibre, né? Ingredientes incríveis e práticos para otimizar o preparo dessa receita muito gostosa. Então, eu vou pegar aqui, gente, vou botar um fiozinho de azeite e vou começar fazendo essa sopinha, tá? Então, o que que acontece? O verdadeiro problema não é a comida, tá? O verdadeiro problema é a falta de estratégia. E sempre que eu pego essas bases, rapidamente eu uso e volto com elas por cima, tá? Cebola na panela. Bora de cebola na panela. Vamos colocar mais um pouquinho de salsão, apesar de eu já ter cozinhado meu frango com salsão. O salsão auxilia muito no processo de detoxificação, tá? E quando falta comida saudável, gente, é simples, não é complicado. Então aqui, ó, cebola, salsão, de repente vocês não usem, podem colocar alho também, que vai facilitar, deixando ele cortadinho. E a gente refoga. E quando a gente fala de comida saudável é prático, não é difícil. Arroz, feijão, frutas, proteínas magras. Eu tô aqui, ó, no meio do vucu-vucu, tá? O pessoal do YouTube acho que não tá vendo a panela. Vou botar um pouquinho mais para trás, para que vocês vejam a panela. O negócio é que eu não consigo. Ficou melhor para o pessoal do YouTube, tá? Melhorou aqui para todo mundo. Comecei a refogar esses ingredientes, gente. O que que eu vou fazer? Vou pegar uma base alimentar que eu tenho, que é a minha abóbora. E quando a gente fala da construção da receita de uma sopa, o que que acontece? Quais são os principais erros? Muitas vezes a gente mistura carboidratos demais na nossa receita, não coloca proteína. Então, o que que é misturar carboidrato demais? Batata com arroz, com cenoura, com um monte de... com um pedacinho de aipim, coloca vários vegetais que são riquíssimos em carboidrato. Então, a nossa sopa fica rica em carboidrato. E na hora de colocar a proteína, coloca um nadinha de frango no final, né? Então, a sopa fica pobre em nutrientes. Fica extremamente rica em fontes de carboidrato, de energia. Então, a gente precisa prestar atenção nessas combinações para que sejam mais inteligentes, não é mesmo? Como você faz para higienizar o alho poró? Se vai ter abóbora, já sei que é sucesso. Eu também adoro, gente. Até para fazer salada, a gente precisa de planejamento. Ó, minha abóbora, vou colocar aqui agora. Só cozinhei. Uma parte da abóbora eu vou usar para fazer a base da sopa. E a outra parte eu vou usar depois para preparar outras receitas. Um purê, um salgado. Então, eu já congelei e já vou usar essa base depois, tá?
Junto com a minha abóbora, o que eu vou colocar aqui também? Caldo de frango. Então, aqui eu já tenho praticamente a sopa pronta. Sem muito trabalho, tá? Sem ter que ficar pensando demais. Aqui eu já tenho a minha abóbora cozida, caldo de frango. E aqui eu usei ela como principal fonte de carboidrato. Junto, como eu tenho vegetais que já estão branqueados, como o meu brócolis, aqui, gente, é comida de verdade mesmo, né? O que acontece? 80% das pessoas não faz planejamento. E quando a gente falou das lives, para eu ter acesso aos nutrientes das brássicas, das crucíferas, que são excelentes fontes aí anti-câncer, mas também que aceleram o processo de detoxificação, que foi muito falado, que é extremamente importante durante as nossas lives, muitas pessoas jogam isso aqui fora, ó, que são os talinhos, tá? Do nosso brócolis, e não precisa jogar fora. Vou colocar um pouquinho de alho poró na nossa receita, aí ele vai cozinhar aqui. Vocês podem fazer com caldo de ossos, não tem problema, tá? Alho poró entrou. Vou colocar meu gengibre, tá? Gengibre para auxiliar no processo digestivo. Posso usar gengibre e sálvia na sopa? Ah, claro, com certeza. A minha sopa, gente, já está quase pronta, tá? Vou colocar o gengibre agora, para eu fazer uma decocção. O gengibre está congelado, tá? E o que acontece? Gengibre raladinho, vocês podem picar também esse gengibre, não tem problema. Eu gosto de deixar ele, a gente já falou na live de descongelamento. O congelamento, eu ensinei vocês a descascar gengibre, tá? Então volta na live para ver. Vou guardar minhas bases lá no meu freezer. Ó, delícia demais. E aqui vocês podem escolher também, André, eu gosto de ter mais pedacinhos na minha receita. Esse cheiro de gengibre é sensacional. André, quero que a minha receita tenha mais pedacinhos de gengibre e pedacinhos de vegetais. Você pode deixar em pedacinhos, se você quiser, você pode liquidificar. Eu gosto muito de deixar pedaços para ter textura na hora que a gente está comendo, né? E o que acontece? Se eu não tivesse feito um planejamento, uma organização, uma lista de compras, eu não teria tanta praticidade para fazer essa receita. E os 5 erros mais comuns para montar uma lista de compras é comprar sem avaliar o que tem em casa. Então, eu poderia ter ido lá no mercado, comprado um monte de coisa, e o meu freezer e a minha geladeira lotados de ingredientes. E daí eu vou só acumular e não vou usar esses ingredientes da melhor forma. Folha de couve, lembra que eu falei que dava para deixar ela congelada, gente? Ó, tirei ela do freezer, ela está como se fosse nova, tá? Então, praticidade, planejamento, com certeza. A falta de planejamento alimentar faz com que a gente compre ingredientes sem saber o que a gente já tem em casa. E as coisas vão perdendo a validade, né? Então, o que acontece? Se eu já tenho bases prontas, se eu já tenho noção, a gente não precisa ficar preso a um modo aqui de fazer. Eu vou cortar aqui o meu brócolis, os talinhos, né? Eu podia já ter deixado até cortado. Podia comer ele grandão também, mas eu quero deixar ele bonitinho assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui como é que tá o cortezinho do brócolis, do talinho, tá? Ele vai dar textura e crocância na minha receita. Inclusive, ó, a folhinha do brócolis, ela pode ser aproveitada. Muita gente joga fora, né? Então, aqui a gente faz aproveitamento total dos alimentos, porque se você investe em saúde, quando a gente fala também de saúde financeira, isso é fundamental, gente. Comprar ingredientes sem avaliar o que tem em casa e sem planejamento faz com que a gente desperdice e jogue fora, não é mesmo?
Então, fazer uma lista de compras auxilia demais a você, primeiro, montar o seu cardápio e, com isso, ir para o supermercado e não cair em ciladas. Ir para o supermercado com fome também não é tão interessante, tá? Deixa eu cortar aqui, ó. Minha sopinha tá quase pronta, vou fazer uma porção para 2 pessoas. Já vou deixar isso aqui preparado, porque eu vou comer à noite. Estou aproveitando os talinhos do meu brócolis. Muitas pessoas jogam fora as cascas, os talos, as aparas, e ainda enxergam isso como algo que não é bom para... Ai, não, minha comida vai ser cheia de talo, de cascas, de aparas. Se a gente souber usar, gente, a gente transforma o que parece estranho para a gente em algo extremamente saudável, tá? Dá para fazer um arroz colorido, que a gente já falou sobre isso, na construção do cardápio. Dá para eu colocar no recheio de uma torta, também fica sensacional. Então, pensando em otimizar o nosso tempo, isso tudo já pode ficar preparado dentro da nossa geladeira. Eu só estou cortando bonitinho. Foi. Olha que rápido. É o tempo de cozinhar os meus outros ingredientes. Vou desligar esse fogo. Ó, aqui eu já tinha uns menorzinhos cortados. Foi. E eu gosto de trabalhar com texturas aqui. Então, o que que acontece? Brócolis tem baixa quantidade de carboidrato, várias substâncias que fazem bem pra gente, tá? Colocar mais um pouquinho do caldo. E agora é que chega a vez da proteína. Aqui eu tenho um franguinho desfiado, que eu vou colocar. Talo de repolho roxo. Gente, vocês podem congelar o repolho assim como a couve, tá? Igualzinho a couve. Higieniza, seca bem e leva esses vegetais para congelar. Não precisa nem fazer branqueamento quando são esses ingredientes, tá? Ó, a sopa tá riquíssima, deliciosa. E uma coisa que geralmente vocês fazem errado é o seguinte: fazer a sopa, colocar batata, cenoura, arroz. Às vezes troca aí a batata por aipim, por batata baroa. E ainda vir com o quê? Um macarrãozinho, gente. Só que aqui, para trazer mais saúde, ao invés de usar macarrão, o que que eu vou usar? Eu vou cortar as folhas de couve bem fininhas, para que a gente tenha elas como o macarrão da nossa sopa. E aqui eu tenho substâncias que são extremamente detoxificantes e vão nutrir demais a gente. Então, corta fininho, como se fosse para comer com aquela feijoada, tá? Só que você vai cortar fininho para finalizar a sua sopa. Você pode deixar no seu prato ou na cumbuca onde você vai comer a sopa e jogar o caldo quente em cima, já é uma opção. Ou você corta fininho e desliga a sopa e coloca ele. Ah, André, mas eu gosto de cozinhar os vegetais até eles ficarem bem moles. Quero fazer a sopa na panela de pressão. Tudo bem, você também pode fazer para deixar tudo molinho, só que quanto mais a gente cozinha, por mais que na água a gente fica com os nutrientes, alguns aqui vão perder textura, né? Daí fica aquela sopa amolecida, sem graça, sem textura. Ó aqui, gente. Ó, bem fininho. Vai para dentro da minha panela. Depois eu só vou corrigir o sal com o meu sal de ervas. Desliguei a minha panela, que esse negócio faz um barulhão, né? E daí aqui eu posso já colocar mais açafrão, salsinha, né? O meu sal de ervas, ele já tem bastante tempero, tá? Mas eu tenho no meu freezer salsinha picada. Então ainda vou colocar um pouquinho de salsinha. Vou lá pegar para mostrar para vocês. E vou pegar uma colherada aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Ó, dentro do meu freezer eu tenho salsinha picada. Então a gente vem aqui, finaliza nosso preparo com salsinha, tá? Você pode colocar isso em cubinhos também, se você não tiver
Se você não tiver destreza aí para colocar nos saquinhos, você pode colocar em potinhos, em cubinhos de gelo também. E, gente, essa sopinha, deixa eu ver se eu tenho um bolzinho transparente para mostrar para vocês. Vou mostrar com uma colher de sopa aqui, como é que ficou. Colorida, riquíssima. Só para vocês verem como é que ficou. E, ó, olha aqui que linda, gente, que ficou. Linda, colorida, cheia de textura. Depois eu só vou corrigir o sal, né? Mas aqui eu tenho uma receita prática pensando em planejamento e organização. E os 5 erros mais comuns ao montar a lista de compras, já que a gente está falando de lista de compras, né? É comprar sem avaliar o que tem em casa, que eu já falei para vocês. Então, vocês conseguem pensar que precisam, antes de ir ao mercado, ver o que vocês têm na casa de vocês? A gente precisa fazer isso. Não ter planejamento alimentar. Então, eu sei que eu vou comer essa sopinha ou hoje à noite, ou amanhã à noite. Pode ser um almoço também. Sopa não é só jantar. Você pode também... Aqui eu tenho carboidrato, eu tenho fibras, eu tenho proteína. Então, ela é extremamente sacietogênica. Se eu estou pensando numa estratégia de emagrecimento, perda de peso, eu consigo comer um pouco mais de volume, até porque aqui eu tenho baixíssima caloria, tá? A gente só tem que prestar atenção, vou colocar um monte de azeite de oliva, vocês viram que eu coloquei um pouquinho no começo. É uma ótima estratégia nutricional. Não reservar um dia para fazer as compras e organização. Então, em algum dia da semana, é sempre importante, ó, todas as quartas-feiras, porque tem gente que vai no supermercado todos os dias, é um passeio, né? Gosta de fazer isso. E tá tudo bem. Mas para planejamento e organização, é interessante a gente ter um dia para fazer as compras e depois organizar isso. Se a gente chega com as compras e não organiza, as coisas ficam bagunçadas e eu vou acumulando, né? Não saber calcular a quantidade também é outro problema. Ou compra de menos, ou compra de mais. E se você tem demais e não sabe o que fazer, acaba desperdiçando, tá? Então, o que acontece? Ir ao mercado com fome também é um problema. E eu vou deixar vocês com fome agora. Gente, deixa eu abrir. Não precisa nem corrigir o sal. Hum. Esse meu franguinho ficou incrível, tá? Já cozinha ele com ingredientes aromáticos, fica sensacional. Os 6 passos, como calcular o peso da proteína por pessoa? 150 gramas está bom? Ju, o que acontece, né, em relação ao peso das proteínas? Vou tirar isso daqui da minha frente, porque tem uma fumaça, né? O que acontece, Ju? Depende do tipo de preparação que você vai fazer, tá? Por quê? Se você vai fazer um frango desfiado, um frango grelhado, ele vai ter um fator de correção. A gente precisa entender um pouquinho sobre o fator de correção, mas sempre coloque a quantidade para cima, tá? Porque quando a gente cozinha, diminui. Só que tem alguns ingredientes, quando a gente faz a lista de compras, que ao cozinhar eles aumentam o volume. Por exemplo, um arroz, um macarrão, um feijão, né? As leguminosas, os cereais geralmente aumentam de volume. As proteínas diminuem o volume. E tudo isso precisa ser pensado quando a gente vai fazer a nossa lista de compras, né? Quantas pessoas eu tenho em casa, quantas refeições que a gente falou lá no planejamento de cardápio, quantas refeições eu faço em casa, para daí a gente conseguir realmente planejar as quantidades de uma forma mais correta, tá? O fator de correção sempre foi minha dificuldade na precificação. Olha só, fator de correção, isso mesmo. E o que acontece? Muitas pessoas pegam receitas também, que a gente precisa prestar atenção. Quando eu coloco uma receita aqui na rede social, eu geralmente coloco o peso líquido.
tá? Porque existe peso bruto e peso líquido. E quando a gente fala de peso bruto, geralmente a gente faz uma ficha técnica para um mercado, para um restaurante, porque se eu quero 500 gramas de cebola na receita, muitas vezes eu tenho que comprar uns 700 gramas de cebola, entenderam? Porque eu vou tirar a casca, pode ter uma cebola podre, né? Então, eu já tenho essa noção, porque eu trabalho com isso, né, há muito tempo, então são 14 anos trabalhando com isso, mas a gente precisa entender sobre esse fatorzinho de correção. Nem sempre eu vou comprar, é só 500 gramas de cebola, daí você vai no supermercado e compra 500 gramas de cebola. Aí o que que acontece? Você vai fazer a receita, tirou a casca, limpou a cebola. Ai, meu Deus, só tem 350 de cebola e agora eu não consigo mais fazer minha sopa de cebola. Entendeu? A gente precisa entender sobre peso bruto e peso líquido também, um pouquinho mais. O fator de correção, né? Tô com fome, tá uma delícia essa sopinha mesmo, tá, gente? Então, os 6 passos para que você faça uma lista de compras inteligente. Hum, o gengibre faz toda a diferença. E o meu franguinho, gente, esse caldo, que eu cozinho frango, já tem uma bruxaria do André NutriChef, que ele fica, assim, um sonho de delicioso, tá? Com friozinho, muito gostoso, né? Então vamos lá, gente. Primeiro passo, anota aí comigo, para não errar, para fazer os 6 passos para uma lista de compras inteligente. Avalie sua geladeira, armário e freezer. Tá? Então, antes de ir para o supermercado, veja as validades, veja o que você tem, o que você não precisa comprar, porque a gente vai complementar o que a gente já tem em casa, tá? Planeje suas refeições da semana. Use seu cardápio, organize em combinações simples. Lembra que a gente falou lá na aula de cardápio? Proteínas, carboidratos, verduras, legumes e hortaliças. São os 3 pilares, tá? Cozinhar tudo na hora, a gente não precisa. Vimos isso agora. A gente não precisa ficar cozinhando igual uma louca, né? O segredo é ter as bases prontas, fazendo boas combinações. As bases otimizam demais. E é um jeito que eu gosto muito de trabalhar, que é uma estratégia, na verdade. Muita gente faz marmitinha, mas eu gosto de trabalhar com bases. Que as bases, elas te dão mais liberdade criativa para fazer combinações diferentes. Entendeu? Então, eu gosto muito de falar sobre bases alimentares. Isso me ajuda demais. Monte uma lista de compras por categorias. Então, frutas, legumes, proteínas, grãos, laticínios. Isso otimiza demais o seu tempo no mercado. Inclusive, quando você for fazer as compras, comece pelos ingredientes menos perecíveis, porque às vezes você entra no supermercado, eu preciso comprar um negócio que é congelado, preciso comprar um negócio que fica refrigerado, daí passa nesse lugar primeiro, e depois é que vai comprar verdura, legume, produto de limpeza, ingredientes secos, e daí as coisas ficam descongelando ou baixando a temperatura, até você chegar em casa, né, você vai perdendo validade de um produto que precisa de mais atenção e de segurança. Tá? A moranga estava congelada, sim, Liege. Outra coisa, gente, escolha um dia fixo para compras. E se você conseguir nesse mesmo dia chegar em casa, comprei, chegou em casa, já faz uma pré-organização, maravilha. Nem sempre a gente tem tempo para fazer tudo de uma vez só, mas já começa a organização, não fica ali, arrastando, e as coisas vão ficando só socadas lá dentro do armário, da geladeira, e fica dentro do pacote, quando tu vê, o brócolis já está escurecendo, a folha de couve já está amarelando, e quando tu vê, já está perdendo, e daí já era tarde demais, e você jogou dinheiro fora. Então, a gente precisa prestar atenção
nesse quesito, tá? Para não jogar dinheiro fora. Vou deixar aqui mais bonitinho a minha couve e vou comendo com vocês, porque eu espero que vocês estejam anotando aí essas estratégias, tá? Vá ao supermercado sem estar com fome ou sem estar morrendo de fome. Porque senão, gente, o que acontece? Você vai pegando coisas que não precisa, vai sendo seduzido por promoções. Não que você não possa aproveitar promoções. Se tiver promoção de proteína, o preço mais baixo de algum vegetal ou hortaliça, que não estão na sua lista de compras, o que acontece, gente? Você pode comprar. A lista de compras é um guia. Mas, às vezes, no supermercado, na feira, você encontra promoções que valem a pena. E você tem que adaptar o seu cardápio. Então, essa capacidade adaptativa também é fundamental para ter a flexibilidade e a criatividade de encaixar coisas que, às vezes, vão sair mais interessantes para o seu bolso, não é mesmo? Então, se tem coisas mais baratas e você não tinha previsto isso, você pode fazer uma substituição. O que a gente precisa entender é que eu preciso fazer a substituição. Se você comprar o que estava planejado, mas aproveitando o que tinha na promoção, o que vai acontecer? Você vai comprar um volume maior, sem planejamento e organização, vai encher a sua geladeira ou encher o seu armário, e às vezes você vai perder estes produtos por não usá-los. Então, compre se você já tem um pré-planejamento na cabeça e depois executa para que você tenha aí economia e que vale a pena. Porque eu conheço muitas pessoas que compram demais e daí abre a geladeira, um monte de coisa estragando. E, gente, se estragar um pouquinho só já é muita coisa. Então, a gente precisa entender sobre esse planejamento e essa organização. Não é mesmo? Tá? Não é verdade? Porque às vezes a gente se seduz por uma promoção e tá tudo certo. Só que vamos lá, batata que tá na promoção, cenoura que tá na promoção, mas no meu planejamento tinham outros carboidratos, tinha aipim e abóbora, entendeu? Então, de repente, eu vou deixar o aipim e abóbora para depois e vou adaptar o meu cardápio para batata e para cenoura, porque eu já tenho um pouco de carboidrato ali como fontes de carboidrato e vegetais. Então, eu faço essa substituição. E se eu comprar demais, eu preciso otimizar, né? Agora estou melhorando e amando suas dicas. Que coisa boa! Sejam bem-vindas. Usar as ferramentas para te ajudar, gente. O que acontece? Você pode criar um modelinho de cardápio para ir ao supermercado, para facilitar a sua vida, né? Então, vai fazendo um bloco de notas. Hoje em dia a gente consegue fazer no celular também. Tem alguns aplicativos específicos para isso. Tem gente que coloca um quadro na geladeira, que é muito legal também. Né? Tem um quadrinho negro ou um negocinho que você vai escrevendo, uma listinha, um memorex que você tem na sua cozinha e você vai marcando coisas que estão faltando e que você precisa colocar ali na sua lista de compras. Isso é fundamental, porque às vezes a gente esquece. Lembra, né? Mas esquece. Menopausa, várias atividades, várias informações que o André NutriChef está trazendo para vocês. Daí você lembrou que tinha que comprar uma coisa. Gente, deliciosa. Essa abóbora estava tão docinha. Deliciosa. E o que acontece? Você vai esquecendo. Então, usar essas ferramentas para otimizar o seu tempo, isso é fundamental, essencial, para que vocês tenham mais agilidade dentro desse planejamento, tá? Eu vou trazer vocês para mais pertinho de mim, porque aqui eu consigo ler vocês agora. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Fui dessas que levava tudo que eu gostava da promoção e acabava perdendo na geladeira. Não dava tempo de consumir tudo. Essa fala da C. Ávila é uma fala que é realmente verdadeira, gente. Isso não acontece só com vocês, acontece com qualquer pessoa.
Sem o planejamento e sem a organização, a gente é seduzido para comprar mais, só que a gente acaba perdendo. Isso não é legal, nosso dinheiro que está indo embora, né? Então, entender sobre isso e aceitar ou fazendo as trocas corretas, isso ajuda demais. Ótimas dicas, eu amo seus conselhos. Muito obrigado, Fátima. Gosto de abóbora e como com a casca. Mas pode fazer a base? Pode deixar com a casca? Claro, Ana, com certeza. Inclusive, tem alguns pedacinhos de casca ali na minha abóbora, tá? Só não apareceu. Mas você pode deixar a casca com certeza, tá? Se você gosta, inclusive para fazer purê. É que quando a gente fala de padronizações, muitos restaurantes até compram abóbora orgânica ou fazem purê de abóbora, mas quando a gente deixa a casca, ele fica escuro. E tem algumas pessoas que acham estranho. Então, também, se a abóbora não for laranjinha, a pessoa já não quer comer. Mas, se você bater no liquidificador a abóbora e colocar ali os temperinhos, vai ficar lindo, tá? Só não vai ficar com a cor super alaranjada, vai ficar mais esverdeado. E tá tudo certo também. Na casca a gente tem um monte de fibra, isso é extremamente sacetogênico, né? Na casca também temos probióticos aí, prebióticos, na verdade, perdão, que vão ser alimentos para nossas bactérias, tá? Então, as fibras auxiliam na nossa microbiota intestinal, isso é bem interessante. O pessoal gostou da sopinha porque tá frio, realmente, né? Prefiro também as bases que marmita. Marmita é prático, mas enjoa. Isso é verdade. As bases alimentares, gente, são bem mais interessantes, tá? Mas é um tipo de técnica que eu gosto de fazer. Ao invés de deixar a marmitinha pronta, tudo bem, agora eu criei a sopa. É uma receita. E essa sopa eu também posso congelar, tá? Posso deixar pronta, fazer um volume maior. Sempre que vocês. Aqui nos meus stories eu coloquei para vocês. Se vocês têm e vão cozinhar alguma coisa, né? Já façam um pouco mais quantidade para ter essa organização e esse planejamento dentro da casa de vocês. Quem cozinha 1 quilo de frango, cozinha 2 quilos. E daí você já tem mais. Se você tem espaço no seu freezer ou na geladeira, batata, bem mais fácil. Que às vezes acaba, daí você não faz, daí fica com preguiça, daí já começa a degringolar tudo. Então é uma questão de planejamento e organização, né? Agora, gente, eu quero saber uma coisa. Qual dos erros, né? Eu já li aqui alguns, comprar demais e não usar, mas qual dos erros vocês cometem para ir no supermercado com ou sem lista de compras? O que que vocês mais fazem aí, né? O que que você faz de errado que a gente comentou por aqui? Me conta. Eu já fui várias vezes no supermercado sem lista. Vou começar comigo, tá? Já fui no supermercado várias vezes sem lista. E daí compro várias coisas e me perco no meu planejamento. Porque daí eu fico indeciso no que eu vou cozinhar e já perdi comida porque eu não fiz o meu planejamento, tá? Sempre esqueço algo. Ir com fome. Ah, ir com fome é tão triste. Compro sem planejamento e acabo jogando coisas fora. Comprar e não usar. Fui sem lista e com fome. Gente, com fome é muito triste. Sem lista, perdemos muito tempo. E esse é um grande ponto. Sem lista, gente, a gente fica horas dentro do supermercado. Eu adoro ir no supermercado. Mas quando a gente vai com fome, sem lista, sem planejamento, a gente começa a ficar de mau humor, né? Ai, meu Deus, e agora? Será que eu peguei? Será que eu não peguei? Chega em casa, o que precisava, não pegou. Isso é a pior coisa que tem. Daí você tem que voltar no supermercado. Nossa, que horror, né? E vocês fazem compras vocês vão no supermercado ou tem gente que faz compra online, gente? Porque tem hoje em dia a facilidade da compra online. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã de fazer compras de supermercado online. Eu gosto de ir lá escolher. E quando se trata de legumes, verduras, frutas, daí eu não gosto realmente de fazer compra online. Eu gosto de ir lá, no supermercado, tá?
Se forem produtos que eu sei que, de repente, vão chegar ok, vai ser fácil e tá tudo certo, eu compro virtual, tá? Mas eu gosto muito de ir no supermercado para escolher. Vou ao mercado e feira, opa, prefiro ir ao mercado para ver qual produto está mais fresco. Que legal, Flávia. Inclusive, gente, ó, eu ganhei essa faca da Flávia, que tá aqui com a gente. Viu? Maravilhosa, Flávia. Toda vida que eu uso a faca, eu lembro da Flávia. Arabella, sem ter o planejamento do que ia cozinhar, não sabia o que levar, a quantidade e havia esquecido. Prefiro ir pessoalmente para escolher. É, realmente, gente, sem planejamento, a gente vai no supermercado e vai pegando um monte de coisa porque não sabe quais combinações. E daí a gente pode cair numa cilada de fazer essa sopa cheia de carboidrato, baixíssima em proteína, né? Então, não é interessante. A gente precisa de planejamento, organização, uma listinha para ajudar a gente, né? Depois que entra na rotina, é muito mais fácil. Ó, prefiro ir no mercado, vou no supermercado e na fruteira. Aqui sempre estraga algo, mas a banana é campeã. Tem alguma dica? Posso congelar quando tá madura? Ó, a Catherine tá falando uma coisa, eu postei até um. Eu sei, gente, e o que que acontece, né? Eu posto muito conteúdo aqui no Instagram e no TikTok também, vou, e no YouTube. Mas muitos se concentram aqui no Instagram. E o que que acontece? A banana, ela é uma fruta que ela é incrível, você pode congelar a banana, só que eu vou trazer o ensinamento que eu falei lá no Reels, tá? Se ela já estiver muito amadurecida, ela vai continuar apodrecendo dentro do seu freezer. Então não adianta você congelar quando ela já estiver pedindo socorro na fruteira. É mais vale você fazer um bolo, tá? Inclusive, se a gente congelar a banana, ela tá madura, mas não tá praticamente podre, toda amarelada dentro, né? Eu consigo congelar a banana e depois usar para fazer um bolo, para fazer um pão. Então não tem problema. A banana pode ser congelada, só não pode estar no processo já de apodrecimento, amadurecimento extremo. Mas a gente consegue congelar a banana e usar depois em outros rituais. Eu não vou conseguir pegar uma banana do freezer, cortar e grelhar. Mas para fazer um bolo, né, para usar em algum preparo, para adoçar naturalmente uma receita, funciona para fazer uma panqueca, um waffle, tá? Então pode congelar, não tem problema. Gosto de ir, moro em cidade pequena. Que coisa boa. Amo o mercado. Eu acho meio terapêutico no supermercado. Eu gosto de ficar olhando, né? Eu gosto de olhar o rótulo, mas não gosto de perder muito tempo. Assim, ó, 1 hora e meia no máximo, e 1 hora e meia é quando eu tô com muito tempo. Senão é papum. Se você vai com lista de compras e não tem tempo, o que que acontece? Você chega, vou pegar isso, vou pegar aquilo, vou pegar aquilo, vou pegar aquilo, vou pegar aquilo, acabou. Você já fez as suas compras, chega em casa, vai, já faz a organização, e assim, chegou, pá, 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 fez. Se a gente começa a enrolar, gente, daí tudo torna-se mais trabalhoso, e daí você vai com preguiça, e, não tenho mais tempo, agora já cansei, né? Então, tendo objetividade também ajuda muito. E eu quero que vocês, já vou deixar de desafio para vocês aqui, quero que vocês revisem a geladeira e a despensa, tá? Então vão lá, vão revisar tudo isso. Criar uma lista de compras com base nos 6 passos que a gente falou. Compartilhar comigo lá no grupo de WhatsApp, que vai ficar aberto, ou até mesmo pelos stories aqui, me manda uma mensagem. O que que já mudou só em organizar? E daí você pode colocar, vou fazer um bolo, porque a nossa amiga ali falou da banana. Fiz um bolo. Não vou comprar isso, preciso disso, conseguir otimizar o meu espaço aqui, porque às vezes a gente tem coisa que já passou da validade, então prestar atenção em tudo. Ó, essas bases que você está ensinando estão demais, que coisa boa. Marido vai ao Ceasa com lista, mas vê promoção e compra tudo, fico maluca. Olha só, gente. Porque uma casa, quando temos um casal, geralmente alguma pessoa pode cometer este delito de fazer a compra
de coisas que não estavam na lista, e daí trazer um monte de coisa e querer que você tire um coelho da cartola e resolva tudo para caber dentro da geladeira e para fazer todo esse processo. Então, pega esse marido e faz, ó, agora você vai higienizar tudo, deixar organizado e cortado, porque eu preciso de ajuda. Não estava no planejamento. Tem que saber ensinar ele a fazer as trocas eficientes, tá? Quarta-feira, quarta da feira, comprava tudo de promoção e se perdia muito pelo excesso. É isso mesmo, gente. A promoção, ela é sedutora. Só que a gente precisa, às vezes, entender que a gente pode ir ao mercado, por isso que é importante a gente fazer a lista de compras pelos grupos, né? Legumes, frutas, hortaliças, folhosos, temperos, proteínas. Por quê? Porque você tem uma infinidade de coisas que você pode comprar. Existem várias verduras, existem vários legumes, existem várias frutas. E se você chega lá no mercado ou na feira, no dia da promoção, e alguns itens não estão presentes na sua lista, você faz a substituição, né? Faça essa substituição, não tem problema. É que às vezes a gente não fica programada, e não fica programado, tem de mudar na hora, daí compra os dois e, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso agora? E daí fica tudo lá dentro da geladeira. Então a gente tem que começar a exercer a possibilidade dessas trocas, tá? Essa banana aprendi vem no teu Reels, fazer errado, congelando quando estava bem madura. Pode congelar ela madura, mas ela não pode estar extremamente madura, porque senão ela vai apodrecer. Dentro da geladeira ela vai ficar escurecendo, né? Dentro do freezer, na verdade, ela vai ficar escurecendo e vai apodrecer, tá? Feliz que você está fazendo certo agora. Moro no interior, pertinho da feira. Ai, que coisa boa, né? Bato a banana madura com cacau no processador e congelo um sorvete delicioso, tá? A Liege tá dando uma receita já. Eu gosto também de congelar ela pura, porque daí eu posso usar para fazer. Às vezes eu vou fazer um smoothie proteico, daí eu pego essa banana para adoçar e ela dá corpo na minha receita. Já uso para fazer o bolo, já uso para fazer a panqueca, né? Para botar pedacinhos até dentro de uma panqueca, fica delicioso, tá? O grupo de WhatsApp não fica aberto, tá? Mas vocês podem mandar no privado. A Elose já recebeu alguns. E também vocês podem mandar aqui pelo Instagram, tá? Para mim, ali na hora da conversa, no chat, eu vejo. Se eu não ver, a Eluse vê para mim, a minha equipe aqui já vê. E a gente vai repostar, porque eu quero ver o que que vocês estão fazendo, tá? Peço muita cesta orgânica, nem sempre tem em qualquer mercado. Isso mesmo, também acontece isso. Muitas vezes a cesta orgânica vem com ingredientes da estação e daí você vai criar o seu cardápio com base no que chegou para você. Tá super legal. E uma coisa que eu falo muito é o seguinte: se você não tem o ensinamento que eu já faço para as minhas alunas, se você não vai conseguir comprar os orgânicos porque estão muito caros, veja quais são os orgânicos, que são os alimentos que estão na estação, e compre os convencionais, porque eles vão estar na estação, na safra, e vão ter uma qualidade, né, um perfil de nutrientes mais interessante para a nossa saúde, porque não é todo mundo que consegue comprar orgânico, mas que conseguir investir, maravilha, tá? Tem como listar as 6 bases? Tem sim. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu leio para vocês, tá? Então, o que que acontece? Vai no supermercado e faz as bases, tá? Então, você vai colocar lá proteínas, tá? Proteínas, vai colocar hortaliças, vai colocar também. é, Cadê o meu negocinho? Deixa eu ler para vocês aqui, porque eu quero fazer como eu li. Vá ao mercado, então são as hortaliças, são os legumes, verduras, são os laticínios, então, proteínas, verduras, legumes e hortaliças, laticínios, daí eu posso colocar os cereais, tá? Também aqui que eu posso colocar juntos.
Vou colocar os grãos e as frutas, tá? Os 6 passos. Vocês vão receber o material amanhã, a Lúcia está falando, quem está no grupo de WhatsApp. Para entrar no grupo, gente, comenta desafio aqui embaixo, tá? Para receber as informações todas. Comenta desafio para não ficar de fora, tá? E já comenta para as amigas. O desafio começa mesmo semana que vem. A gente está nessas lives para ensinar vocês a como se organizar e planejar. Tá? Comenta desafio para entrar no grupo de WhatsApp. Lá vocês vão receber. Posso falar, time? Posso falar o que elas vão ganhar já ou deixo de segredo? Vocês vão ganhar um material todo prontinho, gente. Com receitas, com essas informações que a gente está passando para vocês. Quem está no grupo de WhatsApp vai receber todo o material lindo para que vocês tenham ele de consulta e base, porque eu sei que às vezes fica difícil na live você anotar tudo. Então, vocês vão receber todo esse material para otimizar aí os ensinamentos do Desafio Organize, para que vocês consigam colocar tudo isso em prática. Tá? Semana que vem a gente começa o desafio, que vai ser sensacional, mas só vai receber todas essas informações quem estiver dentro do grupo, tá? Do grupo de WhatsApp. E lá a gente não fica fazendo corrente, mandando bom dia, e não, gente, é só informação, ou que eu tô em live, ou que algum ensinamento meu, né? Esse da banana, qualquer coisa, time, a gente pode jogar lá dentro do grupo de WhatsApp também, para que elas lembrem e vejam, né? Porque eu sei que tem muita informação no Instagram. Então, a gente joga esse da banana como um ensinamento, tá? Que vai ser super legal. Que bom que vocês vão usar, fico muito feliz. Comenta desafio para entrar no grupo. Tá bom? Usem esses ensinamentos. E o que acontece, gente? Vocês não precisam de perfeição. Você precisa de um plano, um passo e uma escolha consciente, tá? A perfeição não existe. Por isso que eu falei, vai no supermercado com uma ideia, tem um monte de promoção, acabou as ideias, você tem que reformular. A ideia é, eu preciso de um planejamento e de um passo para fazer as escolhas. Então, se eu tenho que fazer uma troca, maravilha, eu faço as trocas, mas não compro o dobro, porque eu não vou dar conta. Tem que entender a minha capacidade também. Nossa, eu trabalho demais, eu tenho pouco tempo, então eu vou ser bem objetiva. Vou perder menos tempo no supermercado, fazendo uma lista de compras objetiva, chego em casa, me organizo, em 1, 2 dias eu faço toda a minha organização e depois é só curtir, né? Você merece uma alimentação leve, prática, saborosa e tudo começa com uma lista de compras. A gente falou do cardápio, lista de compras, pilares para que vocês otimizem o tempo de vocês. E se você ainda não está no desafio, organize no grupo, comenta desafio aqui, ou clica no link da bio, porque vamos juntos transformar a sua alimentação, tá? Comidas quentes que não sejam sopa para o inverno do sul, chefe. Você pode comer um purezinho, que vai ficar gostoso, você vai poder comer uma massa, um arroz cremoso, tá? Pode sim, Ana. Eu comentei mesmo que você pode deixar a casca, não tem problema. Inclusive, comentei até que as pessoas estranham às vezes por ter casca, né? Mas não tem problema. Você pode deixar a casca, deixar até os pedacinhos da casca. Você pode bater a abóbora com casca, só não vai ficar laranja. E tá tudo certo, tá? Não tem problema. Na casca a gente tem bastante fibra também, tá? Comidinhas do André NutriChef, isso mesmo, tá? Fátima, é que a gente até comunica aqui pela rede social, então fique ligada no meu Instagram. Existe uma opção, gente, no Instagram de você sinalizar tudo que eu posto. Então você pode fazer essa marcação no meu perfil, você entra na página aqui do André NutriChef, na rede social, e coloca para ser sinalizada quando eu postar alguma coisa. Então, sempre que eu postar, você vai ser avisada. Tá? Então, se vocês quiserem me colocar aí nos favoritos, é só entrar no perfil do André NutriChef aqui no Instagram
e colocar ali a opção para receber sempre, para ser sempre avisada quando eu colocar alguma informação aqui na rede, quando eu postar algum conteúdo. Tem como fazer isso e também ficar por dentro de tudo, tá? Tem a comunidade também. A comunidade é um passo acima de quem ainda não chegou lá. Mas, gente, tem um monte de receita. Tem a comunidade no Insta, isso mesmo. Tá? No próprio Insta a gente tem a comunidade, vocês podem entrar na minha comunidade aqui dentro do Instagram para receber as informações, né? E as aulas do desafio serão 100% no YouTube. Tudo bem para vocês? Aqui a gente vai ficar só com elas passando meio de longe, mas as aulas vão ser diretamente pelo YouTube para ser mais fácil, tá? Lá avisa tudo, isso mesmo, a comunidade sempre tem informações. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa live. Fizemos uma sopa rápida mostrando sobre praticidade e planejamento e passos para vocês terem mais organização com uma lista de compras eficiente. Tá? Amanhã a gente tem uma live às 7h30 da noite. Eu vou te falar sobre as regras do desafio Organize. Se você não viu as outras lives, volta aqui no meu perfil. Tem todas as lives salvas para que vocês maratonem aí sobre assuntos bem interessantes, como fitogastronomia, falando com ansiedade, congelamento, saúde da pele, com Sheila Mustafa, fitogastronomia com Vanderly Marchiori. Tenho também uma live falando sobre cardápio. Tenho uma live falando sobre ganho de massa magra e emagrecimento com a nutricionista Luzi. Hoje essa nossa live e amanhã 7h30 eu te espero. Tá bom, gente? Muito obrigado. Feliz que vocês tenham gostado. A live fica salva, sim. E se você ainda não está no grupo do desafio, comenta desafio agora nos comentários, depois da live salva, que você recebe as informações, ou escreve desafio rapidinho antes de eu sair para receber as informações na sua caixa de mensagem. Não esqueçam do compromisso de me mandar uma foto do que vocês estão mudando, ver o que tem na despensa, na geladeira, testar alguma receita minha, aproveitar o sabadão para isso. Tá bom, gente? Comenta desafio para entrar no grupo, tá? Não é só para receber as informações, o material que vem de presente para vocês. Muito obrigado por estarem comigo nesse sabadão, ao meio-dia. Foi ótimo, tá? Eu vou mostrar nos stories, depois deem uma olhada nos meus stories, eu vou mostrar nos stories a sopa, tá? Para vocês verem como é que ficou a textura e como ela ficou bonita, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Comenta desafio que eu ainda não saí. Comenta desafio, comenta desafio. Ó, agora eu tô saindo. Beijo grande. Ai.